Aê pessoal, tô aqui hoje com um metablogger muito bom de serviço. Ele é o autor do Quero Criar um Blog e ele tem um caso muito legal, que ele saiu do emprego de 17 anos, um emprego público, era servidor público, e hoje em dia tá aí vivendo somente com o faturamento da internet. É o Gustavo Freitas. E aí, Gustavo, seja muito bem-vindo ao meu podcast, espero que seja muito legal para quem tá escutando, ouvir sua história, porque pra mim tá sendo um prazer falar com você. Ô Caio, fiquei muito feliz aí com o seu convite, tá, de participar aí do podcast. Eu espero que realmente a minha história de vida, né, ela possa ajudar aí muitas pessoas que estão começando, outros que já estão aí numa etapa onde já pensam, vale a pena trabalhar em casa, vale a pena abandonar o emprego, que elas possam também analisar a minha história aí de vida aí e ver se é o momento ou não de se dedicar exclusivamente aos seus projetos online. Então, assim, quando eu acho que eu falo 17 anos de servidor público, é um número que assusta muita gente, né? Pra você deve ter sido extremamente difícil tomar essa decisão de largar o seu emprego e viver por conta disso. Conta pra gente mais como é que foi isso aí, o que você fazia, onde você trabalhava, como é que você entrou nesse mundo? Bom, eu entrei no serviço público aqui do estado do Espírito Santo em 1994. Passei no concurso, tinha apenas 21 anos. Quando comecei a trabalhar, tinha apenas 3 meses que eu estava casado. E entrei no nível bem baixo mesmo, num curso em nível de 8ª série. E tinha o 2º grau, ensino médio hoje. E o salário na época era maravilha. Eu ganhava 5 salários mínimos, recém-casado, construindo a nossa vida. Só que o tempo foi passando. O salário foi defasando, o salário não foi aumentando, e eu comecei a ver que eu tinha que procurar fazer outras coisas. Fiz um curso na área de eletricista predial no Senai, gostava de trabalhar com essa área, comecei a trabalhar como eletricista, e depois comecei a ter contato com o computador. Por eu já trabalhar com eletricidade, acabou me atraindo a questão do computador. E, se eu não me engano, em 1999, quando eu consegui comprar o meu primeiro computador, eu rapidamente comecei a procurar maneiras de ganhar dinheiro com o computador. Cheguei a comprar aquela famosa apostila, 82 maneiras de ganhar dinheiro com o seu computador. Para muitos, uma perda de dinheiro. Para mim, não. Eu acabei aprendendo algumas coisas ali, estudando mais, ganhando muito mais do que eu paguei ali naquela apostila, e comecei a ver que, naquele momento, o computador ainda não poderia substituir o meu emprego, mas poderia me ajudar em alguma coisa. Só rapidinho, Gustavo. Você falou que começou em 97, 98, não é? Que você estava começando a usar a internet já em 99? 99. Você registrou algum domínio nessa época? Não. Porque se eu pudesse voltar naquele tempo e registrar alguns domínios, era a hora, né? Registraria uns 500 pelo menos. Nossa. Mas aí a apostila pra você foi legal. Você implementou alguns negócios que ela sugere lá, que ela dá ideia? Eu consegui implementar alguns negócios, como por exemplo, criar cartão de visitas. Acabei criando cartão de visitas, vendendo para muitas pessoas aqui na minha região. Então, eu acabei trabalhando também, fazendo alguns currículos, porque quase ninguém tinha computador, imprimindo os currículos, e outros trabalhinhos, digitando trabalhos escolares, essas coisas pequenas, mas que na época para mim já ajudava. Mas eu comecei a ver que o computador realmente, em algum momento, ele ia chegar. Então, eu comecei a estudar muito a área de computação. Isso me fez mudar várias vezes no serviço público de setor, por ser uma pessoa que entendia um pouco de computador. Só que com o tempo, né, eu fui vendo que eu precisava de fazer uma faculdade. Entrei na faculdade em 2006. Nessa época... Você estava cursando o quê? Eu cursei sistemas de informação. Legal. Na área de tecnologia. Uhum. Já gostava de computador mesmo. Nessa época eu já era coordenador de setor de TI e entrei na faculdade. Me formei em 2009 e nessa época da faculdade eu comecei a ver que eu precisava buscar mais do que eles ensinavam só na faculdade, se eu quisesse realmente trazer uma coisa melhor para a minha família. Então, isso acabou me levando para a internet, me levando para sites
que depois, algum tempo depois, eu descobri que na verdade não eram sites, que eram blogs. E eu comecei a estudar essa área de blogs. Criei o meu primeiro blog em 2008, em março de 2008, fez 5 anos agora, que foi o jefsoluções.net. E logo depois criei o quero criar um blog.com.br, que é o meu blog aí mais conhecido, onde eu trabalho mesmo como metablog. E daí em diante, dezenas de blogs depois. Em 2009, menos de um ano depois, eu já ganhava mais com os meus blogs do que ganhava no meu emprego público, bem mais, mas havia aquele medo, né? Ah, eu vou largar, eu tenho família, eu tenho estabilidade, 2 filhos, tudo. Estabilidade, o salário é baixo, o salário na época era R$900, mas eu tenho 2 filhos, 2 filhas, isso aqui ajuda a sustentar a família, isso que eu estou ganhando no blog é mais, mas é um extra que eu... Sempre quando esse dinheiro entrava, era um extra, eu não fazia... Você fazia mais ou menos quanto com o blog? Nessa época eu já estava fazendo R$1.200, R$1.300. E ganhava R$900 no trabalho. Ganhava 900. Já estava começando a ficar complicado, né? Você começa a questionar várias coisas, assim, né? E fazendo faculdade em 2009, esse ano, era meu último ano de TCC, e eu comecei a fazer meu TCC 1 ano e meio antes, entendeu? Que eu queria realmente que a faculdade mudasse a minha vida, então eu encarei um TCC como uma pós-graduação, então me especializei mesmo no tema. E quando eu me formei em 2009, eu falei assim, gente, eu tenho que... Até brincava com os outros alunos, os outros colegas, eu tenho que me formar rápido porque eu preciso ganhar dinheiro. Então não posso mais estudar, eu tenho que terminar a faculdade porque eu preciso ganhar dinheiro. Então quando eu terminei a faculdade, em 2009, comecei uma pós-graduação, mas aí já mais tranquilo, mas aí eu já ganhava 2, 3 vezes mais do que... Sem poder dedicar o meu tempo todo, porque eu não vou entrar na brincadeira do Anderson Chipak, né, que diz que ele trabalha... público também, né? Ele falou uma palestra dele que ele trabalha 4 horas, trabalha em média 6 horas por dia, mas aí ele falou assim, mas eu trabalho quando eu chego em casa também, então houve uma certa... Ele falou sem querer, mas houve uma certa brincadeira, mas eu chegava em casa... Aqui a gente larga do serviço às 16 horas, porque não faz hora de almoço, das 7 às 16, e eu chegava em casa às 17 horas e ia até a hora de ir para a faculdade, voltava da faculdade, pegava de novo no serviço até de madrugada para que eu conseguisse ganhar com os blogs. Eu queria parar com isso. Eu queria poder trabalhar o dia todo com os blogs e dedicar o meu tempo mais... Nessa época aí já era AdSense já que você utilizava para monetizar os blogs. Isso, era quase exclusivamente AdSense. E comecei a planejar isso, conversar muito com a minha esposa, porque envolvia ela e as minhas filhas, conversar muito com ela, falou, olha, vai chegar um momento que eu vou ter que largar. Isso foi já no início de 2010, me preparando, investindo mais em outras áreas também, comecei a trabalhar com outros programas de afiliados para diversificar, mas o AdSense ainda era o carro-chefe. Depois que você formou, quer dizer, na faculdade, você chegou a arrumar algum trabalho com curso superior? Assim? Não, continuava no... Como é que você fez estágio obrigatório? O seu trabalho valeu como estágio? O estágio obrigatório, como o meu TCC ele tinha a ver com a web, eu consegui fazer o estágio criando um site para a empresa aqui da cidade. Então havia o acompanhamento, né, da monitora e eu criei um projeto para eles. Saquei. Bom, depois iniciei em 2010 tentando diversificar, lancei algumas consultorias na área de ajudando a criar e desenvolver blogs, sites, consultorias também na área de monetização, principalmente com AdSense, mas hoje eu já dou consultoria em monetização com qualquer tipo de programa. E no final de 2010 eu cheguei para minha esposa e falei, olha, agora eu já estou ganhando 5 ou 6 vezes mais do que o meu emprego, eu só não ganho mais porque ele está me atrapalhando, né, ganhar mais, me dedicar mais. Eu trabalhava como gerente de TI no hospital, depois fui para uma secretaria de saúde, então assim, realmente era trabalho mesmo, problemas em cima de problemas na área de tecnologia, você não pode deixar para amanhã, você tem que resolver porque é área de saúde. Então, comecei a planejar e falei, olha, eu vou sair. E aí, quando deu em julho... Mas aí, Gustavo, sua esposa, desde o começo, ela sempre te apoiou assim? Como é que foi isso? Ela estava com medo também? O medo sempre existe, né? Sempre que a gente vai criar um empreendimento aí, o empreendedor ele trabalha com isso, né?
tenho medo do fracasso, mas eu já estava 3 anos, quase 3 anos aí trabalhando com blogs, ganhando, mostrando para ela que eu estava ganhando. E ela sabia que era o momento, ela já me apoiava, mas ela sabia que era o momento dela me apoiar nessa decisão maior, porque sozinho, por eu ter família, ficaria muito difícil realmente de eu assumir isso. Então, nós chegamos ao acordo ali no final de 2010, que realmente era o momento de se desligar do serviço público. Nesse momento você já tinha empresa registrada? Como é que era, assim? Porque acaba que se você tem empresa, você tem uma segurançazinha um pouquinho maior, né? Eu acho que a gente tem essa... Não sei, uma mania de achar que tem empresa é uma coisa um pouquinho mais séria, né? Muda muita coisa. Na verdade, eu não tinha empresa e nem tenho ainda. Né? Depois que eu voltei do Afiliados Brasil, que realmente eu voltei com a ideia de que eu tenho que realmente criar uma empresa. Já estou vendo isso. Até o mês de julho, próximo mês, eu acredito que isso já vai estar oficializado. É o Samuel que fala muito aquele negócio do... O pessoal fica preocupado com o pinguim, com o panda, mas o leão que é o bicho-papão, né? Quase ninguém fica preocupado. Então, eu dei entrada na documentação, isso não é como pedir demissão numa empresa normal, isso demora um certo tempo. E eu acabei conseguindo me desligar em junho, julho de 2011. Fez 2 anos agora, por esse prazo. Depois que eu já estava... Aí antes, nesse período que eu decidi me desligar, eu aproveitei também para tirar o meu escritório improvisado de dentro de um quarto da casa e construir meu escritório aqui no fundo aqui do quintal aqui na minha casa. Então criei uma estrutura, um escritório aqui onde eu estou hoje, tudo certinho, fechado. Dá o horário de fechar, eu fecho o escritório, vou para minha casa. Então eu não fico aquela Isso é muito legal, né? Isso, aquela confusão de que, agora eu estou trabalhando, agora eu estou em casa, então fecho o escritório. Então, me conta aqui, quando você começou, assim, saiu do trabalho e começou a trabalhar no seu escritório, você sentiu muita diferença de produtividade? Você acha assim, que você recomenda muito o pessoal fazer isso mesmo? Assim, mesmo quem trabalha em casa não tem como construir um espaço, às vezes alugar uma salinha perto de casa. Você acha que vale a pena, assim, para um termo de negócio mesmo? Foi uma decisão inteligente que você fez? Cara, eu acho que a gente tem que... Você pode ter um home office, mas desde que esse home office não seja dentro da sua casa. Meio estranho, né? Porque quando fala em home office, todo mundo pensa em levantar da cama, sentar na cama e começar a trabalhar. A não ser que você more realmente sozinho, seja só você. Se você mora com seus pais, se você é casado, a história é outra. Você tem que dividir o tempo que você está dentro da sua casa com o tempo que você está dentro do seu negócio. Então, trabalhando no home office dentro de casa é muito difícil, tá? Tanto é difícil para quem não é muito rigoroso com a rotina, você vai se distrair com outras coisas, como é muito difícil para quem, no meu caso, que sou muito rigoroso com o trabalho. Então, eu acabava trabalhando até 10 horas, 10 e meia, acordava de madrugada, perdia o sono, ia trabalhar. Hoje eu não faço isso mais, porque eu tenho que abrir a casa, sair para fora do quintal, então eu prefiro, não vou não, acabo não indo. Então, eu não recomendo que seja dentro de casa. Eu estou começando agora, não tem como investir? Cara, tudo bem. Mas não tome isso como uma regra, não. É meu conselho. Não tome isso como uma regra de que... Então você acha assim, mesmo às vezes um quarto, um escritório dentro de casa, mas um quarto separado, não é legal, porque o pessoal dentro da sua casa tá ali o tempo inteiro, tá passando lá, tá conversando, vai precisar de você, vai lá te chamar. É isso mesmo. Fica aquela impressão de que você está em casa, né? Você não está trabalhando. Então, eu prefiro realmente separar. E o momento que você fecha também, deixa bem claro, eu acabei o meu expediente. Então, e outra coisa que eu recomendo, já que você entrou nesse assunto, é a questão de horário, né? Você ser rigoroso com o seu horário. Você não precisa trabalhar de 5 da manhã às 10 da noite, tá? Se você precisar também, você pode, mas não precisa. Então, mas que você tenha um horário definido. Quando eu quiser, eu vou lá e trabalho. Então, muito cuidado com a questão tanto da perca da produtividade, como também da perca de qualidade de vida. Ou você trabalha pouco, ou você trabalha demais. Então, crie um horário mais ou menos e tente obedecer esse horário aí. É legal, eu acho que isso é muito importante também, viu? Assim, eu acho que o momento de você levar o negócio mais a sério, como um negócio de verdade, não assim como um blog, sabe? Isso. Como uma renda extra, é um divisor de águas, assim, de verdade. Mas aí você foi lá, construiu o seu escritório, começou a trabalhar no seu escritório. Pois é, aí eu saí, vim para casa, eu tinha um sonho. Como eu comecei a fazer faculdade de tarde, eu tinha um sonho de ser professor universitário. Acho que a gente tem, às vezes, essas coisas, assim, sonhar com determinadas coisas. Eu não tinha nem expectativa de fazer uma faculdade. Eu vim de uma família muito pobre e agora eu já estava fazendo a faculdade com o sonho de ser professor universitário. Então,
Quando eu terminei a faculdade, nesse tempo que eu tomei a decisão de construir o escritório aqui, eu também comecei a fazer uma pós justamente na área de docência do ensino superior, me preparar para ser professor universitário. Durante esse tempo que eu tomei essa decisão de largar o emprego público e de entrada na papelada, eu recebi um convite para fazer um teste como professor, dar uma aula, né? Foi mais ou menos no mês de março, abril, uns 3 meses antes de sair, realmente, eu saí do emprego. Eu fui lá, fui aprovado, mas não fui contratado naquele momento, mas fui aprovado. Depois que eu estava há um mês trabalhando em casa, exclusivamente com os meus blogs, aí eu recebo o convite para pegar algumas disciplinas na faculdade de Pitágoras aqui do município, aqui de Linhares. A gente tem Pitágoras aqui em Belo Horizonte também. Isso. Aí eu fui dar aula de algoritmo para os cursos de engenharia. Tem vários cursos de engenharia. Oi? Aula de AEDS? Algoritmo e estrutura de dados? Não, aqui é dividido, né? Aqui é algoritmo e programação e só o pessoal da engenharia elétrica que tem estruturas de dados no terceiro período. Eu dou aula para o segundo período só de algoritmo e programação. E aí, claro, eu era aluno do sistema de informação, peguei várias disciplinas também. E já tem 2 anos agora que eu estou dando aula na faculdade, à noite, só que só folgo uma noite. Só que eu já pedi também demissão, porque fui fazer por prazer, por uma coisa que eu queria fazer, gosto muito, talvez, acho que é por isso que eu me dou muito bem com blogs, porque eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, de ensinar as pessoas, mostrar, ó, faz por aqui que você vai se dar bem. Só que chegou um momento que está novamente roubando muito o meu tempo, um tempo que eu podia dedicar aos meus projetos, não só aos blogs, mas outros projetos aí digitais que eu tenho. E estou saindo agora também. Julho é meu último mês, no próximo semestre também já não sou mais professor universitário. Foi um sonho que eu gostei muito de realizar, espero um dia poder voltar. Adorei a experiência, mas no momento está atrapalhando os meus negócios aqui na minha casa. Não, mas Gustavo, então você realmente decidiu parar de dar aula mesmo? Era um sonho seu para poder ficar só com seus negócios online? Caio, porque hoje em torno de 20% dos meus ganhos estão vindo dessas aulas, mas para me dar 4 aulas, trabalhar 4 noites com 4 turmas diferentes, muitas vezes eu tenho que ocupar 2, 3 horas do meu dia. Só quem dá aula sabe o que é isso. Planejar a aula, corrigir trabalho e vários outros, corrigir trabalhos, corrigir provas, várias outras tarefas que acontecem extra classe. Então, tem um desgaste muito grande fora de casa também, né? Isso rouba o meu tempo que eu poderia estar dedicando a um novo projeto. E é o que eu digo, e eu acho que é a diferença do empreendedor, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é só no Brasil. Quem pensa isso, tira isso da mentalidade. É o Brasil. Não. No mundo todo, a grande maioria das pessoas são criadas para ser operários, né? Para trabalhar para alguém. Quando eu estou na faculdade, eu estou trabalhando para alguém, trabalhando para fazer a riqueza de alguém. Eu estou entregando as minhas horas, o meu tempo para que a pessoa ganhe muito mais em cima daquelas horas daquele tempo. E eu tenho o meu negócio próprio, eu tenho o meu modelo de negócio. Então, quando eu estou no meu modelo de negócio, no meu empreendimento, eu estou trabalhando para mim, né? Eu estou usando o meu tempo, as minhas horas, para que eu ganhe e eu ganho muito mais do que na faculdade. Então, é um sonho, eu vou ter que abandonar esse sonho no momento. Também era um sonho conseguir viver de blogs. Vou ter que abandonar esse sonho de dar aula no momento, mas quem sabe, né? Daqui uns 10 anos... Não sei. Quem sabe eu possa voltar, né? Mas assim, com a maneira foi uma coisa que você já viveu e você está escolhendo, né? Assim, é uma escolha sua não fazer isso. Não é aquela coisa que, eu tenho um sonho inalcançável. É uma coisa palpável agora que você já realizou, né? E eu não vou largar para fazer, porque às vezes a gente tem que largar um sonho por causa do financeiro e fazer algo que a gente não gosta. Eu gosto tanto de dar aula como gosto muito de trabalhar. Gosto muito de escrever, criar novos projetos, escrever artigos, então... Tô tranquilo em qualquer um dos dois que eu ficasse. Hoje em dia você tá trabalhando sozinho? Você escreve sozinho nos seus blogs ou você também terceiriza conteúdo? Como é que funciona? Olha, essa é a pergunta que a maioria das pessoas me fazem quando olha a minha relação de blogs. A grande maioria dos meus blogs... você tem bastante blog, né? Então pra manter tudo é pesado, manter tudo sozinho Hoje é pesado. eu tô com 10, mas eu já tive mais de 20, eu vou vendendo, tenho mais de 5 aqui para criar, então... A grande maioria, eu mesmo produzo conteúdo. Eu te falei, eu gosto muito de escrever, tenho facilidade para escrever. Então, escolho assuntos que eu gosto também, então acabo conseguindo fazer. Em alguns, eu paguei redatores. É uma coisa que eu não gosto muito, porque eu não crio aqueles projetos fora AdSense.
Então, eu me ligo muito dos meus blogs, todos os blogs que eu crio, eles estão na minha relação lá no gustavofreitas.net/blogs, então o pessoal fala assim, aqueles lá é o que você pode mostrar. Não, eu mostro todos, eu me orgulho de todos que eu criei até hoje, então quando eu boto alguém para escrever, eu quero que o cara siga mais ou menos aquela linha que eu sigo. Ser um texto útil, um texto realmente que a pessoa vai ler, independente se ele clicar no AdSense ou clicar em outro afiliado, ele vai chegar ao final, ele vai encontrar um link para uma informação a mais. Então, eu procuro dar algo de valor pro meu visitante, meu cliente, no caso. E muitos redatores eles não entendem isso. Por quê? Porque a grande maioria que contrata quer realmente que faça aquele texto onde não dê nenhuma saída, não solucione nada e não dê nenhuma saída para que a pessoa realmente tenha que sair por um anúncio. Então, por isso, às vezes, eu evito muito. E quando eu contrato, eu tenho um ou dois já que já sabem como eu trabalho. Sabe seu estilo, né? Assim, isso, então, eu contrato, eles sabem que, para mim, eles têm que escrever realmente como se eles estivessem escrevendo para um blog deles pessoal. Tem que escrever realmente algo útil, algo de valor. Mas eu gosto muito de fazer parcerias, sociedades. Ou seja, alguém tem um projeto e me apresenta. Ou eu tenho um projeto e conheço o autor. No Afiliados Brasil mesmo, eu conheci... pessoalmente, duas pessoas que eu já conheci online, nós acabamos acertando, já criei um e estou criando outro blog, e eles são os meus autores sócios, ou seja, eu faço toda a consultoria, crio o blog, entrego para eles, trabalho toda a monetização, corro atrás de como fazer o blog dar dinheiro e ter visitas, e eles ficam por conta de escrever o conteúdo. Então, tudo que a gente ganha, a gente reparte meio a meio. Então, eu gosto muito, quando eu tenho que colocar alguém, eu gosto assim, que a pessoa ela é sócia também do empreendimento, então ela vai se dedicar para que ele dê certo. Eu gosto desse modelo mesmo. Se você tem confiança para trabalhar com essas pessoas, né? Acho que tem tudo para dar certo. No começo, quando comecei a trabalhar com pessoas assim, que eu não conhecia, então a gente não tem como confiar em quem a gente não conhece, eu trabalhei como modelo de contrato. Eu fazia o contrato, mandava para eles reconheciam firma, me mandavam, eu também reconhecia, cada um ficava com uma via, deixava bem claro os direitos e os deveres de cada um. Se a pessoa não produzisse aquele conteúdo, ela perdia a parte dela. Se eu não cuidasse da administração, eu perdia a minha parte. Então, assim, foi uma coisa que funcionou muito bem. Mas depois que eu comecei a conhecer várias pessoas online, pessoalmente, conhecer mesmo os projetos das pessoas, aí eu comecei a trabalhar mais com essas pessoas que eu conheço e abandonei essa questão de contrato. Mas é uma dica aí para quem está querendo ir para esse modelo de negócios aí, para se garantir, tanto garantir a pessoa, como garantir também a pessoa que está do outro lado. Não, legal. E hoje você está com 10 blogs, dentre os com parceria, os seus... Isso. Eu entrei também na área de compra e venda de blogs, então eu estou sempre comprando, estou sempre vendendo algum. Há um mês atrás eu tinha 15, aí vendi 5. Quando que você... Assim, eu sei que é difícil falar isso, porque cada blog tem um valor diferente, mas bem geral, uma média, assim, quanto que você vende um blog, como é que funciona isso, assim? Olha só, Caio, eu acompanho alguns grupos no Facebook de compra e venda e várias pessoas, cada um tem uma forma de botar preço. Eu tenho a minha forma de colocar preço. A minha maneira de colocar preço é o seguinte, eu pego os ganhos dos últimos 3 meses do blog, tá? E faço uma média e multiplico por 12. Eu penso que o investimento ele leva pelo menos um ano para poder dar retorno. Então, eu calculo que a pessoa, se ela continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo, em um ano ela vai recuperar o investimento dela e começar a lucrar. Eu calculo e coloco o preço. Então, varia muito. Eu já vendi blogs por R$350, já vendi blogs por R$2.500. Então, depende muito disso, do que o blog você acha está que, rendendo assim, ou não. Alguém que quer começar agora a monetizar, se ela tem um dinheiro, você acha que vale a pena? Isso encurta muito o tempo dela? Ela pegar, por exemplo, se um blog que você vendeu, né, o Profissão Empreendedor, tem lá o Fazer Marketing, esses blogs, você acha que vale a pena o cara, em vez dele começar um blog dele sobre esse assunto, ele ir lá, comprar um blog que já tem um tráfego, olha só, trabalhar a parte dele? Eu acho que tem que ser analisado muito bem, muito de quem ele está comprando. Se a pessoa que vai comprar, ela não tem nenhuma experiência com Blogger, com WordPress, ou seja, não tem nenhuma experiência em criar um projeto do zero, ela vai levar aí quanto tempo realmente para criar um projeto de valor? Vai ficar meses aí estudando, analisando. Se ela contratar alguém para fazer um template para o WordPress, dependendo de quem for contratado, o cara... Eu conheço pessoas que desenvolvem desde R$500 até R$5.000. Então, só o template, quer dizer, ela vai criar o projeto, ele vai dar o template e ela vai começar a produzir conteúdo. Então, às vezes compensa comprar o blog. Por quê?
Se você compra de alguém que já entende do negócio, o que acontece? Ele criou um projeto planejado. A maioria dos meus blogs que eu vendo, eles foram projetos que eu planejei, focando nichos, planejei, criei conteúdo dentro disso que eu te falei, conteúdo útil. Então a pessoa já tem um modelo, até mesmo se quiser continuar aquele tipo de publicações. Já vai ter um domínio que tem uma certa autoridade, aí o que ela tem que analisar? Se ela não entende disso, ela tem que procurar alguém que entenda. Tem que analisar o quê? Tem que analisar, por exemplo, se esse domínio não já foi penalizado pelo Google, se ele não foi banido do Google AdSense. Então tem que analisar essas coisas, que às vezes, por que a pessoa está vendendo, tentar analisar isso aí. E trabalhar para que o projeto dê retorno. Então, assim, teve projetos que eu vendi um projeto sobre celular, foi um dos primeiros que eu vendi, uns 6 meses atrás, e daí uns 15 dias eu já tinha muito contato com essa pessoa. Ele era até um autor sócio lá no projeto, ele comprou. Ele disse o seguinte, que pelos ganhos, ele conseguiu aumentar muitos ganhos, muitas visitas, assim, 15, 20 dias, e ele calculava que daí a 2 meses ele teria recebido de volta todo o dinheiro que ele tinha investido. Então fica assim, então eu vendi barato? Não, eu vendi pelo que eu achava justo, esse cálculo que eu faço. Só que ele trabalhou para que melhorasse. Então, a pessoa que compra um blog, ela tem que perceber isso. Ela não vai pegar algo e vai colocar no automático, né? Não existe renda automática. Ela vai ter que trabalhar para que aquilo melhore, para que realmente... Até para manter, ela tem que ter um trabalho, né? No mínimo manter, mas se ela melhorar, ela consegue recuperar o investimento mais antes. rápido, Então, ela vai ter realmente que trabalhar e buscar conhecimento na área. Tá? Eu acho que para quem está entrando é muito melhor comprar um blog do que pensar em criar um blog do zero. Né? Quando você compra de uma pessoa que já entende... Eu nunca vi ninguém falar isso, não, mas eu acho que é uma dica que pode ser muito valiosa, sabe? Quando você compra de alguém que já entende, claro que se você comprar um blog... você tem que avaliar bem. De qualquer maneira, você vai perder mais... A gente vê muita coisa sendo vendida lá. Tem 2 grupos no Facebook que eu participo, para quem quer até entrar e entender isso aí, ficar só olhando, ver como que as coisas acontecem. Eu posso até passar depois o link para você colocar aí no... Qual que é o nome dos grupos? Mas eu vou colocar os links também. Eu não lembro os nomes, mas... Acho que é classificados de blogs e sites, né? Isso, um foi esse aí, o outro foi até eu que criei. Eu vou colocar o link para você. Coloca assim que eu ponho no post do... Enquanto a gente vai conversando aqui, eu jogo o link. Um é esse mesmo que você falou, você já deve até às vezes participar, e o outro é o... Compra e venda de blogs, sites e domínios. Esse foi eu mesmo que criei. Acho que faz parte dele. Isso, esse aí foi eu mesmo que criei e tem bem menos pessoas, mas também já fizemos já vi alguns negócios serem feitos aqui também. Aí aquele negócio, tem muito blog vendendo que não é de qualidade, né? Mas você tem que garimpar, isso é lógico. Você acha que fazer blog para vender é um modelo de negócio rentável, assim? Tipo, o cara faz blogs só para vender. Planeja, faz, ranqueia e vende. Eu acho que sim. Como eu te falei, já vendi blogs por mais de R$2.000. Então, tudo depende... você analisar, olha, o blog está dando tanto aqui por mês, eu vou vender ele por tanto. Se você acha que compensa... legal. E analisar, a própria pessoa analisar, né? E a gente que está escutando, o Gustavo, ele é um cara que... ele tem uma postura que não é tão comum assim, que ele deixa sempre tudo aberto, né? Os valores que ele fatura, tudo ele fala. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque acho que quem está escutando tem curiosidade, né? O cara é um cara que tem super destaque no cenário de metablog, e todo mundo foi curioso, né? Mas, tem um cara que tem 10 blogs e tal, quanto você fatura? Então, eu estou pedindo licença, Gustavo, porque eu sei que você responde essas coisas sem problema, porque tem gente que se ofende, né? Mas como é o seu caso, eu sei que é tranquilo. Mata a curiosidade da gente aí. Quanto que você fatura com seus 10 blogs? Olha, eu não tenho como falar o meu faturamento só com os blogs, mas eu vou falar meu faturamento, porque eu não tenho isso muito separado, mas eu vou falar o que eu faturo com os meus empreendimentos online, que envolve os blogs, envolve a venda do meu curso, envolve as consultorias online que eu dou. Eu ganho uma média de R$8.000. Legal, então, hein? Parabéns pelo resultado, velho. Esse mês eu estou indo melhor, apesar do AdSense ter caído nos últimos 2, 3 meses aí, mas eu consegui elevar por outro lado. É até uma coisa que eu falo, eu aprendi isso aí, não colocar realmente todas as suas fichas num negócio só. O seu negócio é o seu...
o seu negócio é o seu empreendimento online, mas você realmente tem que trabalhar com vários programas de afiliados diferentes, vários modelos de negócio diferentes, para que se um diminuir, o AdSense diminuiu por 3 meses, mas eu recuperei de outro lado. Olha, agora a venda de infoprodutos caiu um pouco, mas o AdSense voltou a subir, ou peguei outras consultorias, ou construí blogs. Então, assim, procure diversificar o seu trabalho, para você não ficar dependendo apenas de uma empresa ou de um modelo de negócio. Essa foi foi até uma coisa que o Jonathan falou, né, na palestra dele. Mas que eu acho que quase todo mundo que vive disso, vive de internet, já passou por um momento que a pessoa percebeu isso, sabe? Eu também já tive assim, vários momentos que eu percebi que não dava pra ficar dependendo de um fator só, né? Quando você depende de um só, você acaba ficando também à mercê do mercado, né? Pois é. Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, por exemplo, vamos aqui no modelo de negócio mais utilizado, que é o AdSense, né? Você depende muito de tráfego, né? Então, se acontece alguma coisa que o seu tráfego cai, claro que os seus ganhos também vão cair. Então, hoje você não pode ficar totalmente dependente de tráfego. Você tem que, principalmente de tráfego vindo do Google, né? Tem que ficar atento a isso. Então, diversificar os negócios aí. Mas, Gustavo, que mudança, hein? Saiu de R$ 900 para 8 mil, quase 10 vezes mais. Quando eu tomei a decisão, né, de sair do emprego, eu ganhava 5 vezes mais, né? Então, graças a Deus, depois que eu saí, pude me dedicar mais, pude criar meu próprio produto. E é o que eu aconselho às pessoas. Eu costumo dizer, o melhor programa de afiliados hoje é você mesmo. Então, invista no seu conhecimento, né? Se você sabe desenvolver sites, vá fazer isso, invista nisso. Se você sabe trabalhar com e-mail marketing, vá fazer isso, invista em você, crie o seu produto, coloque um preço no seu conhecimento que seja justo, tá? E trabalhe muito para que realmente as pessoas queiram esse conhecimento. Aí você não fica dependendo de outras empresas, né? Você depende de você mesmo. O que vier de fora é o que eu faço, o que vem de fora é lucro. É muito legal, velho. Muito legal mesmo, tá de parabéns. Eu acho que você ainda deixou bem claro que sempre planejando tudo, sempre uma coisa muito estruturada, né? Não é uma coisa muito ao acaso, você está sempre consciente do que você está fazendo. E eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que isso diferencia um empreendedor bom do empreendedor que talvez não seja tão bom assim, que está mais ao acaso, né? Na verdade, eu acredito que o que me ajudou muito foi eu ter família, né? Assim, ter esposa, ter 2 filhas, e sempre olhar e falar assim, se eu fizer algo de errado, eu vou impactar nelas. Se eu fizer algo que der certo, eu vou impactar nelas. Então, planejava muito, tinha que planejar, tinha que pensar muito antes de colocar em ação. Então, a gente aprende muito, né, em tudo na vida. Olha, tem que ter planejamento, mas as pessoas muitas vezes levam isso só na base da teoria, né? Então, planejar, colocar em prática. Eu costumo fazer planejamentos curtos, né? Planejo para um tempo curto, coloco em prática. Planejo novamente, coloco em prática. Porque também você tem que tomar cuidado para você não ficar planejando a vida toda, né? E nunca conseguir. Né? Aí é a diferença também do empreendedor para quem não é empreendedor, né? Uhum. Quem não é empreendedor planeja muito, tem excelentes ideias, mas tem não uma boa consegue execução, tirá-la do né? papel. É verdade. Uma coisa que o Conrado fala muito, o Conrado Adolfo, é isso, da execução, né? Assim, a gente tava conversando um dia e ele fala, não, velho, muitas ideias, mas e a execução? Vamos fazer esse negócio logo, vamos tirar isso do papel, da cabeça. E eu gostei muito dele falar isso, assim, ele é um cara que tem um trabalho muito bom, muito reconhecido, mas uma coisa é isso, né? Ele planeja e ele executa. Só planejar é importante, mas só planejar também... Planejar é um ponto essencial, por isso que eu coloco o planejamento no primeiro ponto. Planejei, agora eu vou colocar em ação. Então, porque senão você fica também só planejando. Mas, Gustavo, como é que é assim, o seu dia a dia hoje? Assim, o que você está planejando? Está pensando em fazer mais blogs? Está pensando em, sabe, que caminho você quer seguir? O que você está pensando para fazer para crescer? O próximo passo, eu já tinha comentado, meu próximo passo agora é abrir uma empresa. Primeiro ponto, para diminuir os custos que eu tenho com o leão, né? Até aquela brincadeira, né? Que vocês comentaram, o pessoal tem medo do pinguim, tem medo do panda e do leão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o leão também. O leão está me dando uma mordida muito forte. Então, criar uma empresa para diminuir esses custos, continuar, claro, pagando imposto, fazendo meu papel aí de cidadão, mas diminuir isso o máximo possível dentro da lei. E, a partir disso, eu tenho pensado muito em contratar um funcionário, ainda não sei
qual seria a função dele aqui dentro, mas está chegando o momento que eu penso em contratar um funcionário. E, do ponto de vista, criei agora recentemente um projeto, um blog, devo criar mais uns 2 ainda esse mês de junho, e estou terminando aí hoje ou amanhã, mais certo amanhã, de escrever um novo e-book gratuito para distribuir para o pessoal, e até julho lançar pelo menos mais 2 produtos no Hotmart, 2 produtos próprios. Você quer fazer um lançamento como? Assim, um lançamento igual você já tem feito os anteriores, ou você pensa em fazer um lançamento igual do Érico Rocha lá, né? O Fórmula de Lançamento, essas coisas assim? Oxe, quem sou eu? Mas, como eu tinha falado, meu primeiro produto eu lancei ele, não tinha muita experiência em lançamento, pretendo fazer uma coisa bem diferente, né? Pretendo começar um lançamento, ainda não está definido isso, não vou abrir ainda porque não está definido, mas pretendo fazer um lançamento um pouco mais limitado, né? Lançar para algumas pessoas e depois ir abrindo isso aos poucos. Mas acaba que a fórmula de lançamento, né, que o Érico traduziu e está vendendo, ela tem uma parte dela que fala isso, assim, de você fazer o lançamento primeiro interno, e aí você vai testando o produto, testando feedback, olhando conversão, melhorando o produto, e aí depois faz um lançamento um pouco maior com os parceiros, uns afiliados, sabe? Você vai dividindo em fases, assim, o lançamento. Isso, mais ou menos por aí que eu penso. Vai ser focado no mesmo produto, possivelmente vai ser focado no mesmo produto que eu já tenho, que é o meu curso lá de criar blog de nicho, então deve ser um produto assim que vai agregar muito para quem já comprou o primeiro produto. Um dos produtos que eu vou lançar, o outro deve ser, eu estou pensando até em sair fora dessa área de blog e criar um produto numa outra área aí. Legal. Acho super interessante, tipo, te encoraja a abrir os nichos, né? Igual antes você falou sobre não depender só do AdSense, Isso. também é legal também você pegar outros produtos também, nichos um pouco diferentes, às vezes. Isso aí, a ideia é essa mesmo, diversificar, alcançar outros públicos que ainda não estão sendo muito explorados, né, nessa área de infoprodutos, para que também os resultados sejam melhores. Não, legal. Gustavo, é isso, assim, eu adorei o papo com você, eu acho que sua história realmente é muito, muito legal. Assim, é uma motivação mesmo, assim, para quem tá ouvindo, eu acho, sabe? Me motiva, sabe? Ouvir, assim, você falando as coisas que você passou, as dificuldades, as coisas que você tá fazendo agora, igual você tá crescendo, sabe? Porque você tá crescendo numa velocidade muito legal, né? Parabéns pelo seu trabalho e pelos seus blogs, acho que você acaba criando muito impacto positivo na vida de muita gente. Obrigadão por ter tirado um pedaço dessa tarde aí pra falar comigo. Todo mundo acho que vai gostar muito da sua entrevista, né, do seu tempo aí que você passou pra gente. Obrigado. Ô Caio, eu que agradeço aí o convite, né? E o que eu volto a frisar aí nesse final, pessoal, é a questão de participar, né, de eventos, como foi o Afiliados Brasil. Não só Afiliados Brasil, mas participe de eventos. Não pode viajar, você ainda não ganha com o seu projeto, você não vive dele, não pode sair vários dias para ir para fora, mas procura na sua cidade, procura próximo da sua cidade algum evento. Quando você for no evento, procure conversar com as pessoas, né? Esse foi o meu primeiro evento fora, assim, realmente do meu estado, e abriu muitas portas, né? Uma das portas foi justamente esse podcast, né? Uma conversa rápida que nós tivemos lá, acabamos aí... Acabei depois recebendo o convite da sua parte para fazer o podcast. Estou, assim, muito, muito feliz de ter participado dessa gravação. Você também é uma pessoa que já admirava há algum tempo aí na internet. Legal, eu admiro muito as pessoas, os jovens, né? Você, o Jonathan, o Felipe, o Arlindo Armando... outros jovens, mas jovens mesmo que eu conheci lá, blogueiros, o Alex, que só tem 16 anos, mas bloga desde os 13, o Gustavo Guerra também, apenas 16 anos, os caras estavam lá, participaram todos os dias, foi na cidade deles, eles correram atrás, então assim, por eu ser professor também, eu fico muito feliz quando vejo que, assim, que a juventude, né, do Brasil, ela está aprendendo a ser empreendedora, aprendendo a deixar de ser operária. Não, eu não estou estudando, não estou me capacitando para entregar minhas horas para alguém. Eu vou investir no meu conhecimento e as horas vão ser minhas mesmo. Então eu vou investir no meu negócio. Então foi um prazer aí participar com você, ter conhecido vocês. Não conversamos o suficiente, mas no evento, não vai faltar oportunidade, não vai faltar eventos, e eu espero que o pessoal goste muito aí do que foi falado.
Com certeza vão gostar, Gustavo. Obrigado, gente. É isso, vocês podem conferir os links lá, os links dos blogs do Gustavo. Eu vou colocar todos no post. Para acessar o post com esse episódio, é só entrar no caioferreira.net/15, que é o número desse episódio. E aí vocês podem tudo lá, deixar comentário, a gente vai conversando. É isso, gente. Um abração, até logo.